aí, pessoal, tudo bem? Que saudade que eu tava de vocês. Espero que vocês também tenham sentido a minha falta aqui das lives, dos vídeos. Eu ia fazer uma live hoje, mas como o tempo é curto, eu tô muito na correria, tô trabalhando demais, assim. Infelizmente o canal ele não me retornou remuneração, então, né, infelizmente acaba ficando para quando dá tempo. Só que hoje eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês. Todo mundo tá vendo essa arrancada aí, né? Nós vencemos 12 dos últimos 16 jogos, né? A gente tá 16 jogos invicto, aproveitamento acima de 80%. E aí, claro, né, essa arrancada de final de ano nos deixa ainda com esperança do título brasileiro. E para falar em título brasileiro, a gente tem que observar principalmente o Palmeiras e o Botafogo, tá? Então eu vou considerar aqui nesse vídeo, para conversar com vocês, né? Claro, esse vídeo não existiria se a gente não considerasse três coisas, né? De que o Flamengo e o Fortaleza não são adversários pelo título, porque a gente tem um confronto direto e passa eles. E precisamos considerar também, né, que o Inter vença as 3 partidas. Se a gente considerar que o Inter não vai vencer as 3 partidas, esse vídeo aqui simplesmente não existe, né? Mas partindo desse princípio de que o Inter vença as 3 partidas seguidas, a gente tem aqui alguns cenários possíveis. E é sobre esses cenários que eu queria conversar com vocês. Eu vejo a torcida colorada muito dividida entre para quem torcer nesse jogo Palmeiras e Botafogo. Torcer pro empate ou pro Botafogo. Eu vou colocar aqui na tela a minha opinião, que aí é minha opinião, é o que eu acho, e que eu sei que alguns colorados concordam comigo, muitos até concordam com o que eu vou dizer, ao mesmo tempo que muitos colorados também discordam. Mas eu vou embasar, vou colocar aqui na tela. Quem já falou sobre isso foi o Vaguinha também. Não é inspirado nele o vídeo, porque eu já tinha feito essa conta, já tinha postado lá no nosso grupo de WhatsApp, já tinha falado com o pessoal sobre isso, né, sobre essa possibilidade de combinação de resultados que eu considerava a melhor, mas, né, casualmente o Vaguinha foi e fez um vídeo muito parecido com o que eu vou fazer, só que eu vou trazer aqui na tela coisas bem visuais aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. O primeiro cenário que eu vou jogar agora na tela aí para vocês é o cenário que seria uma vitória do Palmeiras. Em caso de vitória do Palmeiras, como vocês podem ver aí, né, eu tô olhando aqui pro lado porque a minha tela tá aqui do lado, vocês podem ver aí que, supondo, né, que o Inter vença todas as partidas, sempre, né, supondo que o Inter vença todas as partidas, restaria para o Botafogo uma última partida e o Botafogo já estaria fora dessa briga com o Inter, pelo menos, né? Então, qualquer que seja o resultado do Botafogo na última rodada, o Inter passaria o Botafogo porque o teto dele passaria a ser 73 pontos, porque aí ele perderia para o Palmeiras e perderia também para o Inter, ficaria de fora desse teto de 74 pontos. 74 pontos é o número mágico porque é a nossa pontuação máxima, né? É o que o Inter alcançaria vencendo as 3. Então, o Botafogo estaria descartado, por isso que eu já coloquei em verde ali os resultados que a gente torceria pro Botafogo nesse último jogo deles contra o São Paulo. Eles poderiam fazer qualquer placar contra o São Paulo e não nos interessaria, no caso de uma vitória do Palmeiras. Porém, né, nem tudo são flores, e aí o Palmeiras estaria com a mão na taça. Porque vocês podem ver aí, com uma combinação de 2 vitórias, empate-vitória, derrota-vitória, qualquer combinação ali que inclua vitória ou empate do Palmeiras, né, o Palmeiras já alcançaria os 74 pontos, e como eles têm mais vitórias do que nós, eles teriam mais vitórias do que nós, aí o Palmeiras seria o campeão, exceto se o Palmeiras tiver 2 derrotas. Então esse cenário aqui é terrível, isso aqui não pode acontecer de forma alguma. Vamos torcer para que hoje o Palmeiras não vença, porque se o Palmeiras hoje vencer, provavelmente eles vão ser campeões do Campeonato Brasileiro e não há mais nada que a gente possa fazer. A gente, claro, vai torcer ainda pelas 2 derrotas do Palmeiras, mas é muito provável que o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. Jogo contra o Cruzeiro no Mineirão e contra o Fluminense em casa, né? E provavelmente também o Fluminense não vai querer que o Botafogo seja campeão. Enfim, né? O segundo cenário, que agora eu vou botar na tela aí para vocês, é o cenário que grande parte da torcida colorada está querendo. Em alguns lugares eu vejo até como a maioria, né, que está querendo esse resultado de empate e que talvez ali na frente se prove ser a melhor opção,
mas que eu já adianto que não é a minha melhor opção. Por quê? Caso eles empatem, os dois vão a 71. E aí, o que acontece? O Botafogo poderia, só não poderia perder, só não poderia vencer na última rodada, sendo que uma derrota ou empate, né, poderia ainda dar o título ao Inter. Por que o empate? O Inter tem o saldo hoje 4 a menos do que o Botafogo. Mas eu acredito que o Inter vencendo as 3, e supondo que o Botafogo empate com o Palmeiras e perca para nós, eu já imagino que vai ter ali, quase que impossível não ter essa diferença aí sido eliminada, tá? Então, por isso que um empate do Botafogo na última rodada nos deixaria à frente do Botafogo, né? Num caso de empate entre Palmeiras e Botafogo. Porém, acontece um cenário, como vocês podem ver aí na tela, né? Que o Palmeiras não pode mais vencer nenhuma das duas partidas. Eles teriam que ou empatar as duas, ou empatar uma, perder a outra, ou perder as duas. Então, são apenas 4 possibilidades de 9 possíveis, né? Não incluiria, então, vitória do Palmeiras nesses últimos 2 jogos. E um time do Palmeiras contra Cruzeiro e Fluminense, e tu imaginar que eles não vão vencer nenhuma das duas, torcer para eles não vencerem nenhuma das duas, eu acho bem complicado. E a gente não tem confronto direto contra o Palmeiras, então eu acho extremamente complicado da gente torcer contra o Palmeiras em 2 partidas para que eles empatem 2, ou empatem uma e perca a outra, ou perca as 2. Eu acho que não, porque o Palmeiras ele é a segunda melhor campanha do segundo turno. Eles estão numa fase não tão boa quanto a nossa, mas é uma fase também muito boa, né? Então eu acho que num caso de empate hoje, é bem possível ou até mesmo provável que o Palmeiras vai também ser campeão brasileiro. E aí não tem muito que a gente possa fazer a respeito disso, porque aí, né, eles já vão ter pontuado hoje. Enfim, minha opinião, isso aqui até serve como um plano B, entendeu? Uma segunda opção. O empate hoje não é de todo ruim, mas eu acho que o melhor cenário é agora o que eu vou botar na tela. O Botafogo vencendo o jogo hoje nos abre algumas possibilidades interessantes. Por quê? O Palmeiras poderia até mesmo vencer uma das 2 partidas, né? Desde que não empate a outra. Então, olha só, são 3 possibilidades de resultado do Palmeiras que dão o título para eles, enquanto 6 possibilidades, né? Que seria vitória e derrota, 2 empates, derrota, empate ou empate, derrota, e 2 derrotas. Então são 6 possibilidades entre os resultados do Palmeiras, que é o time que está em uma fase melhor, né? Que tirariam o título deles e dariam para nós. Possibilitando inclusive que o Palmeiras vença, ou possibilitando inclusive que o Palmeiras esteja fora da briga por 74 pontos na última rodada. Porque imagina se o Botafogo perde, o Botafogo ganha do Palmeiras. E se o Palmeiras chega lá no Mineirão e perde para o Cruzeiro, o teto do Palmeiras passa a ser 73. Então bastaria a gente ganhar todas, né? Que a gente já estaria naturalmente à frente do Palmeiras, podendo ter qualquer resultado no último jogo do Palmeiras contra o Fluminense, que é um jogo que talvez o Fluminense possa afrouxar para o Botafogo não ser campeão, né? Porque são rivais. E a gente conhece bem rivalidade, né? O nosso rival já entregou um Brasileirão em 2009 para o Flamengo para não ver o Inter ser campeão. Então, óbvio que lá no Rio de Janeiro também existe rivalidade. Então, eu acho que esse caminho, né, de que o Palmeiras possa até vencer uma das partidas, poderia eliminar eles dessa briga com o Inter já no jogo do Mineirão, né? Poderia o Cruzeiro ganhar deles lá no Mineirão. E o Cruzeiro tá precisando pontuar, né? Pra conseguir vaga, Libertadores, essas coisas. Mas aí a gente fica à mercê do São Paulo contra o Botafogo na última rodada. Mas aí a gente não dependeria que o São Paulo vença o Botafogo, porque até mesmo um empate entre Botafogo e São Paulo poderia dar o título pro Inter. Porque, mais uma vez, considerando que o Botafogo até venceu o Palmeiras. A gente espera que não seja um placar elástico contra o Palmeiras, porque vai ser jogo duro. Dificilmente o Botafogo vai golear o Palmeiras.
Se o Botafogo perde para nós, cada gol que a gente fizer no Botafogo conta um a menos para eles. Então é muito possível, né, que nessa última rodada o empate entre Botafogo e São Paulo também já sirva para o Inter, entendeu? Então a gente teria 6 possibilidades de 9 no jogo dos jogos do Palmeiras contra Cruzeiro no Mineirão e Fluminense em casa. 6 possibilidades em 9, né? E supondo que eles percam no Mineirão, eles já estariam fora da briga. E teria ainda 2 possibilidades em 3 no jogo entre o Botafogo e São Paulo na última rodada, que eu espero que o São Paulo vai mostrar sua grandeza, né? O São Paulo é o time mais vitorioso do futebol brasileiro. Espero que o São Paulo vai fazer um jogo duro para pelo menos empatar com o Botafogo, né, nessa última rodada. E com isso, o Inter seria campeão brasileiro. Tudo isso que eu falei é muito difícil. Tudo isso que eu falei beira o impossível. Inclusive, claro, o Inter vencer as 3 partidas, porque a gente tem Flamengo no Maracanã, a gente tem o próprio Botafogo dentro de casa e o Fortaleza lá no Castelão, que talvez seja o mais difícil de todos, inclusive na última rodada. Mas eu acho que se hoje o Botafogo vencer, é um pequeno, grande passo para que o Inter seja campeão. Essa é a minha opinião. Podem concordar, podem discordar, e os comentários são a serventia desse canal. Desculpem pelo tempo que a gente passou separado, desculpe pelo tempo que eu passei desaparecido daqui, mas eu espero, sempre que possível, trazer algum conteúdo, nem que seja assim gravado para vocês. E um grande beijo no coração, e vamos Inter. Valeu!